Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não inscreveu no canal a se inscrever no canal, a compartilhar essa mensagem com seus amigos, dar um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa mensagem do começo ao fim, certamente Deus vai falar com você. Entre em oração comigo agora, meus amados, pedindo para Deus o entendimento da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti para que o Senhor venha nos dar sabedoria, para nós compreendermos a Tua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração e liberar a palavra com poder, porque uma vez que a Tua palavra é liberada com poder, ela não volta para Ti vazia, mas ela produz fruto em nós. Então, que através do Seu Espírito, o Senhor venha produzir os frutos verdadeiros do conhecimento e transformarmos em nome de Jesus. Amém? O texto da Bíblia hoje para você, meus amados, está em 2 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 3 até o versículo 4, aonde a Bíblia está dizendo: visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus vivemos com ele para servir a vocês. Amém, amados? Vamos meditar nessa palavra. Eles pediram ali para o apóstolo Paulo um sinal, uma prova de Cristo, e ele está dizendo, meus amados, que Deus, meus amados, estava manifestando ali o evangelho com poder através do ministério dele. E nós devemos aprender a viver através do poder de Deus. A Bíblia vai dizer, ali em 1 Coríntios 4:20, que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder, porque há poder na palavra de Deus. Quando você dá vida à palavra, você torna a palavra viva dentro de você, meus amados, você libera a palavra com poder. E quando você libera a palavra com poder, você traz à existência aquilo que foi pronunciado por seus lábios. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que Cristo foi crucificado em fraqueza, porque ele aniquilou-se a si mesmo para pagar pelos nossos pecados, mas agora ele vive pelo poder de Deus. E da mesma maneira, nós somos fracos nele, nas forças de nossos próprios braços nós somos fracos. Mas, meus amados, nós vivemos pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, meus amados, ali em Efésios 6:10, que nós devemos fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus. Aprenda a viver através do poder de Deus e operar através do poder de Deus, meus amados, e você vai viver o melhor de Deus. Você vai ver o sobrenatural dele acontecer. Você, meus amados, vai ver sinais e maravilhas acontecer. Deus, ele diz, meus amados, ali em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 16, que é para nós irmos e pregar o evangelho, e os sinais vão seguir aqueles que acreditarem. Se você verdadeiramente acreditar em Cristo e na palavra de Deus, você vai manifestar o reino dele com poder. Aonde você colocar a planta de seus pés, pessoas serão curadas, vidas serão transformadas, porque ele chamou você, ele me chamou para fazer a diferença. E a Bíblia vai dizer, meus amados, ali em Lucas 10:19, que ele nos deu autoridade para nós pisarmos na cabeça do inimigo. A autoridade foi dada. Só basta você firmar na palavra de Deus. Compreenda, o inimigo, meus amados, ele vai querer paralisar você de todo custo, mas você não precisa olhar para o inimigo, passe por cima dele, porque Jesus Cristo já deu autoridade para você. Não é, meus amados, você que vai correr do diabo, é ele que vai correr de você, porque Cristo tornou você mais que vencedor, ele abençoou você. Ele diz ali em Mateus 16:18 que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Você é o templo do Espírito Santo, você é a igreja de Deus, e o inferno não pode prevalecer contra você, porque Jesus Cristo te deu a chave, ele deu para você autoridade, por isso exerça a sua autoridade como filho de Deus. Ele diz ali, meus amados, em 1 Pedro, no capítulo
2 ali, do versículo 8 e 9, que ele nos fez reis e sacerdotes. Exerça o seu reinado, domine qualquer situação através do poder de Deus, através da graça de Deus, seja cheio do Espírito Santo. E uma vez que você é cheio do Espírito Santo, meus amados, você vai ver o reino de Deus se manifesto com poder. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus, meus amados, ele é tomado à força. Quando você se fortalece no poder de Deus, o reino das trevas ele perde para você. E quando você, meus amados, se posiciona, quando você coloca a planta de seus pés em qualquer lugar, o inimigo bate em retirada, porque aquele que habita em você é maior. Em 1 João 4,4, a Bíblia vai dizer que maior é aquele que está em nós do que o que opera nesse mundo. O Cristo poderoso habita em você, ele está em você. E agora você precisa, meus amados, se posicionar sobre essa palavra, compreender que Jesus Cristo deu para você autoridade. Ele foi crucificado em fraqueza, mas agora ele vive pelo poder de Deus. Ele venceu o inimigo, ele despojou ali, meus amados, o reino das trevas. E agora ele nos tornou mais que vencedor e ele nos deu autoridade, meus amados, para que nós viéssemos trazer o reino dele, manifestar o reino dele com poder. Ele diz para mim e para você, se eu e você acreditarmos nele, se nós tomarmos posse da palavra dele, ali em João 14:12, ele diz que nós iremos fazer os mesmos sinais que ele fez e sinais ainda maiores. Ele vai dizer em Marcos 9:23 que tudo é possível ao que crê. Então você precisa acreditar. Doutrine, meus amados, a sua mente, acreditar na palavra de Deus. O diabo, ele tenta confundir você, entrar na sua mente e dizer para você que você não é capaz e mostrar a sua própria capacidade. Por isso você tem que se fortalecer em Deus, no poder de Deus e firmar na capacidade de Deus. E aí ele não vai prevalecer contra você, porque você tem autoridade. O poder de Deus vai ser manifestado dentro de você. Jesus diz ali em João 7:38 e 39 que todo aquele que nele crê, do seu interior vai fluir rios de água viva. O Espírito Santo está dentro de você e a vida de Deus ela vai ser manifesto dentro de você se você verdadeiramente acreditar em Cristo, se você tomar posse da palavra dele, se você se posicionar sobre a verdade. Manifeste o reino de Deus com poder. Pregue a palavra com autoridade. Jesus já capacitou você, compreenda, não é por sua força. Não é pelo seu poder, mas é pelo poder de Deus. O que dá a vitória para mim e o que dá a vitória para você é a nossa fé naquilo que Jesus fez. A Bíblia diz ali em 1 João 5,4 que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando nós acreditamos em Deus, nós vencemos o mundo. Quando nós compreendemos que Jesus já nos deu autoridade, que Ele nos deu capacidade, o mal cai por terra e o mal não pode prevalecer contra a minha vida e contra a sua vida. O mal não pode, meus amados, prevalecer contra a nossa casa, porque Jesus nos deu autoridade, o poder de Deus está sobre nós. E quando você, meus amados, se posiciona sobre o poder de Deus e você declara a palavra de Deus, meus amados, você traz à existência aquilo que Deus diz. Deus conta com você. Ele chamou você, meus amados, para você trazer o reino dele aqui na terra. A Bíblia diz ali em João 17:14 que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos mais a esse mundo, porque Jesus Cristo nos comprou, ele nos tornou filho, ele nos tornou herdeiro, ele nos tornou reis e sacerdotes. Por isso, reine aqui em vida, como o apóstolo Paulo diz ali em Romanos 5:17. Deus quer que você reine em vida através do poder de Deus. Deus quer que você revele, meus amados, o reino dele com autoridade. Ele capacitou você em Cristo Jesus. Tome posse pela fé e compreenda, meus amados, que o Cristo vivo
habita em você. Se Jesus diz que é possível você fazer os mesmos sinais que ele fez, sinais ainda maiores, ele não mente, ele é verdadeiro, ele é fiel. Ele disse isso porque através do Espírito ele está habitando dentro de você. E se você acreditar verdadeiramente no que ele diz, você vai, meus amados, manifestar o reino dele com poder e vai fazer a diferença. Você tem a chave, você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. Ele chamou você, não somente para você ficar no banco de uma igreja, mas para você, meus amados, fazer a diferença, ganhar almas para ele e onde você colocar a planta de seus pés, você tomar esse lugar para o reino de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Eu quero estar orando por você que ouviu essa mensagem agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa palavra, que eles sejam renovados, iluminados pela verdade da sua palavra, que a tua graça e o teu favor esteja sobre eles, que eles venham manifestar o seu reino com poder. Porque a tua vontade, Pai, é que os filhos de Deus se posicionem e venham fazer a diferença em teu nome. É o que nós oramos, Pai. Nós oramos também abençoando a vida dos familiares, dos ouvintes, que eles sejam alcançados pela tua graça, transformados pelo teu poder, porque o Senhor nos deu autoridade, o Senhor deu autoridade a eles, Pai. Então, sobre essa autoridade eu declaro, Pai, a libertação de todos os entes queridos, a libertação de todos que eles têm colocado em oração, Pai, porque a sua palavra diz ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31, crê no Senhor, será salvo tu e a sua casa. E nós cremos na salvação da nossa casa. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém.